Bom dia! Bora! Vamos olhar para os nossos relacionamentos. Vamos olhar. Tá frustrada aí? Hoje a gente vai aqui conversar como é que você lida com essa frustração, né? E essa daqui vai ser uma sequência de lives sobre relacionamentos em que eu vou fazer um esquenta para a imersão nós que vai acontecer nos dias 23 e 24 de agosto. Sim, sábado e domingo. Vários encontros ao longo do dia comigo. Você vai, assim, enjoar de tanto me ouvir falar sobre relacionamentos, como pode melhorar cada vez mais. Mas a gente vai fazer um esquenta. Por que um esquenta, né? Porque quanto mais a gente vai falar sobre o assunto, quanto mais você olha para o assunto ou ouve sobre o assunto, mais o que está inconsciente, que você não está enxergando, que está oculto na sua forma de se relacionar, começa a vir à tona. Sabe? Você vai pescando, aí você vai ouvir uma coisa, você vai ouvir outra e fala, peraí, isso também acontece comigo. Também sou assim desse jeito. Gente, mas é por isso? Então, né, o objetivo aqui das nossas lives, nas próximas quartas, né, hoje, dia 6, aí eu até anotei aqui os dias, 13 e 20, vai ser a gente olhar para os relacionamentos. Aí hoje, quem sugeriu, né, esse tema foram umas queridas que me responderam a caixinha de perguntas. Tem uma caixinha aberta ali nos stories, você viu? Aproveita! Eu abro o negócio, o povo não manda. Eu queria que você falasse sobre tal coisa. Manda lá, né? E aí me mandaram como lidar com a frustração dos relacionamentos. Tá pegando aí pra alguém. Semana que vem, a gente vai falar de outro assunto. A síndrome do ele vai mudar. E outras ilusões afetivas que talvez você tenha, né? Você tem essa que vai mudar? Cuidado. No dia 20, né, a gente vai falar aqui sobre quando amar o outro significa abandonar a si mesmo, que tem gente que acha que é isso. Ai, pronto, tô amando, me abandonei. Imagina, Cíntia, que horror, eu não me abandono. Imagina, vou te provar que tu tá se abandonando e não tá nem percebendo. Então, sempre assim, viu? 7h30 da manhã, uma meia horinha, 40 minutos aqui de live, pra gente despertar o que tá oculto, inconsciente, você começar a se relacionar melhor. Né? Nosso foco aqui é falar sobre relacionamento amoroso, para quem está em um relacionamento amoroso, para quem está em busca de um relacionamento amoroso, para quem terminou agora, tá aí mal, não consegue virar a página, por que não tá conseguindo virar a página e tal. Quem tá desiludido, achando que não vai mais encontrar nada na vida. Mas tudo que a gente vê sobre a forma de se relacionar amorosamente também se aplica nos outros tipos de relacionamentos que a gente tem. Nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos com amigos, nos seus relacionamentos profissionais, no seu relacionamento com dinheiro, no seu relacionamento com as suas coisas e, sobretudo, no relacionamento com você mesmo. Bom dia, gente! Estão me ouvindo bem? Tomara que sim. Que eu disparei aqui, né? Como pode melhorar cada vez mais. Então, a gente vai ter essa imersão que vai acontecer no sábado e no domingo, dia 23 e 24, tá? Serão encontros. A gente tem um encontro no sábado de manhã, outro no sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Horário, tá? Das 9h30 da manhã até as 11h30 e à tarde das 2h30 até as 4h30. Esse horário, se prepare, quem vier para a imersão, mulheres que já se inscreveram, eu já comuniquei, né? Que a gente pode estender, porque se tiver coisa para trabalhar, eu vou ficar com um grupo, tá? Bom dia, querida, que saudade, Carla. Olha lá, a Thelma tá desiludida, né? Olha, todo mundo tem alguma questão, tá? E cuidado, às vezes a gente fala assim, eu não tenho nada, meu relacionamento tá ótimo. Nossa, a gente ainda tá tudo bem, não precisa olhar para isso. Tá? Nunca aconteceu nada. Nunca. Você foi sempre assim? Então, cuidado. O que você tá deixando aí de lado? É normal a gente perceber também que existem, sabe assim, uns carocinhos, umas rusgas, né? Porque se relacionar não é uma tarefa fácil. A gente tem dificuldade mesmo, porque o outro é diferente, né? Então, assim, o que eu tô disposta a trabalhar em mim mesmo, investir em mim para, né, me relacionar melhor. E o objetivo da imersão, a imersão nós, é você, né, se entender como que você tá, como que você reage, como que você pode melhorar para que os relacionamentos à sua volta melhorem.
Então, o que eu preciso olhar com amorosidade para mim, né? Mas hoje a gente vai falar sobre frustração. E para te explicar sobre a questão de frustração, primeiro eu preciso assim que você só perceba, tá? Como é o teu funcionamento que você está carregando aí, que talvez você também nem imagine, né? Todos nós temos, né, uma bagagem, como uma mochilinha mesmo, tá? De crenças, de padrões que a gente repete, da forma da gente operacionalizar esse sistema todo, né? O jeito que você funciona. E isso foi formado, né, ao longo da tua vida, mas que você recebeu como base da sua família, da maneira como você via seus pais se relacionando, né? Olha lá, casada há 21 anos, altos e baixos. Pois é, também tô aqui na minha 32. Vamos falar de frustração, Débora? Oh, meu Deus. Aí a gente tem, então, essa mochila, né, que tem aí, né, o que a gente foi aprendendo. E a gente começa a aprender a se relacionar vendo como os nossos pais se relacionam. Então, aí, talvez você já tenha vontade de começar a chorar agora, desse momento. Ai, meu Deus, então, se começou por lá, não é mesmo? E aí agora, né? Então, se você via, de repente, seus pais carinhosos um com o outro, ou não, ou brigando muito, ou se você não viu relação, né? Ou se um dos dois era ausente. Então, tem tantas camadas aí. Aí a gente vai mais além, né? Porque você tá ali carregando tudo, né? Olhando tudo e absorvendo, mas também tem a tua história geracional. Quem veio antes que você talvez não tenha nem conhecido, né? Os seus avós, os seus bisavós, tataravós, tararavós, tudo isso. Você fala, meu Deus, tá? Sim, fica no teu DNA, fica, né, no teu campo energético, fica no teu sistema. A gente repete histórias que a gente não tem nem ideia. Ontem eu estava num atendimento com uma querida que eu acompanho já tem um tempo, com uma questão de relacionamento também, que ela tá trabalhando, né? Me procurou para isso já tem um tempo, então fazendo um movimento de vida diferente. No setor de relacionamentos a gente está trabalhando mês a mês ali, né? Escarafunchando e tal. E aí, pá, veio finalmente uma informação, né? A história que ela tá vivendo agora é semelhante à história que a avó viveu. Ela falou, Cíntia, você não vai acreditar, minha avó fez esse movimento assim tal, de uma forma muito parecida com o que eu tô fazendo hoje. Falei, aí a sua avó conseguiu fazer o movimento? Olha a força que tá aí disponível, que você nem imaginava que tinha ela. Pois é. Então, a gente ainda tem toda essa história nossa, passada. E se você é uma mulher que para você faz sentido outras encarnações, vidas paralelas, então, ainda tem todo esse rolê aí para você considerar na formação. Ai, eu tô rindo, eu acho que é de nervoso. Olha quanta coisa que pode influenciar a forma da gente ser e se relacionar nesse mundo. Fala, meu Deus, e aí? Como que a gente lida com tudo isso? Não é olhando, a gente, claro, e olha para tudo isso, para entender as raízes, para entender onde que começou, por que que começou, né? E por que que eu estou me relacionando dessa maneira, mas como que agora eu, mulher que estou fazendo uma escolha de viver um feminino integrado, consciente, empoderado aqui, como que eu vou, né, me virar nos relacionamentos? Se algo não está funcionando, como é que eu vou fazer? Como que eu posso melhorar? E não ficar sempre na dependência da mudança do outro. Porque a frustração, quando ela bate, gente, você criou expectativas. O que é a frustração? Eu criei expectativas. Agora, olha só, me acompanhem, tá? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, que eu vi que Carlinha mandou alguma coisa, né? Muito saudade de você, amada. Como seguimos o piloto automático, repetindo padrões? Exatamente. Como seguimos? Muito mesmo. Bom, como que se dá, então, né, a coisa? Então, você tem toda a tua bagagem aí. Aos poucos você vai descobrindo, tem coisa que você nem imagina. Você vai ouvindo uma história aqui, uma outra ali, né? Você vai ouvindo um podcast, você vai lendo um livro, o que tá inconsciente começa a subir, começa a ter mais consciência. Gente, consciência é vida. Quanto mais consciente você tá, aí que você muda. Você fala, isso aqui é isso, quero mudar isso daqui, não quero repetir esse padrão. Percebi que é isso. Nossa, eu não sabia que eu tinha esse jeito de ser. É verdade, eu reajo dessa maneira. Pronto, aí agora eu vou conseguir mudar. Agora eu vou olhar para isso de frente
e vou encarar o desafio da mudança, o desconforto da mudança, né? Porque não é uma coisa facinho às vezes, né? Eu tenho que ter ali aquela coragem de fazer aquele movimento, certo? Ao longo da vida, então, baseado em tudo que você tem, você claramente vai criar expectativa na vida. Gente, isso faz parte, é inerente ao ser humano. Nós vamos criar expectativa. Então, nós estamos agora em agosto. Você está criando expectativa para o seu dezembro. Ai, para o meu período de férias. Ah, porque o ano que vem quero fazer uma viagem. Nossa, mas vai ser tão incrível. E aí eu já pensei que eu vou ter que levar tal roupa, eu quero visitar tais lugares. Me falaram de um restaurante. Nossa, porque assim, quando minha filha fizer 15 anos, aí a gente quer fazer a festa. Porque daí, depois, quando a gente completar tal idade, você tá criando expectativa o tempo todo. Você tem expectativa sobre hoje, quarta-feira. Como é que você vai chegar no final do dia? Né? Tá, eu tenho uma expectativa de que vai acontecer algo. Ah, eu tenho uma consulta médica no final da tarde, porque eu vou estar o horário, porque daí ali é ruim de estacionar, eu tenho que ir antes, eu tenho que pensar nisso, porque depois eu tenho que comprar carne para fazer o almoço de amanhã. É o tempo todo, você tá vivendo isso. Normal. O que pega? Que é quando vem a frustração. É quando você, né? Eu criei a expectativa. Se aconteceu do jeito que eu aqui planejei, visualizei, fica tudo bem. Nossa, deu tudo certo, foi ótimo. Nossa, a carne estava com desconto. Meu Deus, foi tão tranquilo. Me preocupei em estacionar, cheguei lá, tinha lugar na porta do, né? Perfeito. Ótimo, você criou as expectativas e você viveu aquilo do jeitinho que você, né, planejou. A frustração vem quando você não vive aquilo do jeito que você planejou. Deu errado. Mudaram as coisas. Você planejou a viagem dos seus sonhos. Chegou lá, né? Você ia para uma praia. Chegou lá, o tempo virou. 30 anos que não chove no lugar. A semana que você tá lá, tempestades. E tal, e não sei o que, biquínis que você comprou, nem conseguiu colocar porque ficou até frio. Aí você, pronto, tá vendo? Volta o quê? Né? Frustrada, chateada, triste. Caramba, eu planejei tanto, investi nisso daqui. Aí você vai ver as fotos, tem lá a chuva, seus cabelos na cara. Aqueles lugares, nem deu pra ir. Fui lá visitar, tava uma neblina. Pronto, frustrada. Por quê? Aquilo que eu planejei, a expectativa que eu criei não foi atingida. E aí vem a frustração. E aí fica, como é que eu lido com a frustração? Né? Não adianta a gente falar, ai, não cria expectativas, é mais fácil criar, né, criar expectativa, né, como é que é, do que criar unicórnio, né, fica mais... Gente, não tem como, a gente vai estar criando expectativa o tempo todo, porque é isso que te coloca em movimento de vida. Eu tô pensando aqui, tô querendo criar, tô pensando aqui, tô querendo criar. Isso faz você caminhar, faz você ir além, né? Então, quando as meninas me mandaram como é que eu lido com a frustração, é aí, isso é legal. Como é que eu lido quando eu tô chateada? Como é que eu lido quando eu tô frustrada? Como é que eu lido comigo e não com o outro? Como é que eu vou lidar com isso que ficou aqui? Com esse imbróglio, sabe? Que ficou aqui dentro de mim. Como é que eu lido? E se tratando de relacionamento, da mesma forma como você cria expectativas para suas férias, para uma viagem, para o seu dia tal, você vai criar expectativas sobre um relacionamento. De acordo com toda a bagagem que você tem de crenças, padrões, ancestralidade, etc e tal. Então, você cria na tua cabeça, desde não sei que idade, porque o dia que eu encontrar uma pessoa, o dia que eu encontrar o príncipe encantado, o dia que eu encontrar a princesa dos meus sonhos, o dia que eu encontrar, nossa, porque aí a gente vai casar, ou a gente vai ter uma casa... Ai, eu quero ter tantos filhos. Não, eu não quero assim casa, eu queria morar junto, acho legal. Ah, então, não, eu quero viver relacionamentos assim, né, selvagens. Nossa, eu quero ter um sexo doido todo dia, sabe? O cara me pega, me bota na parede, me vira, tal, não sei, aquela coisa de filme, né, em que o box... Fica, eu passo, eu fico imaginando, aí tu vai criando essas expectativas, tu vai criando tal, aí chega no dia a dia, tá lá você, aquela coisa,
né? Olha lá pra pessoa, tá lá jogada no sofá, né? Eu tenho a turma, eu tenho as meninas que eu atendo que tem a turma do videogame. Nossa, mas essa mulher, elas têm um ódio do videogame. Não sei se você faz parte da turma do videogame. Que tem um pessoal aí que tá com um ranço de videogame. Porque assim, né? Mas aí a gente chega em Catal, ele come, vai pro videogame, lá ele fica no videogame e eu... né? E aquilo, e aí cria uma expectativa de um relacionamento uau, e aquilo não acontece. Aí na hora que, né, essa mulher comunica que não tá legal e fala assim, nossa, eu acho que, né, a gente queria, né, podia, sei lá, tá mais junto. E aí a gente, futebol, olha lá, Débora ali é futebol, tá vendo? Todo mundo tem um negócio. Aqui tem os concorrentes aqui. Aí você, né, tá nessa, e o que eu vou fazer? Porque essa pessoa, né, a gente podia estar mais junto. E você começa, né? Daí o que você ouve da outra parte, mas a gente tá junto, a gente não tá junto. A gente vai estar junto como, né? Sabe assim, cadê a conexão? Cadê, né? A troca, né? Então aí você pode ter, sei lá, né? Um parceiro ou uma parceira que, sabe, não coloca, né? Um pouquinho ali de combustível, não sopra a brasinha. Todo dia, né? Não sei, já contei isso para vocês. Eu lembro de ter contado em algum canto aí, né, da minha vida aqui de lives e podcasts, né? Que eu vi uma vez uma entrevista de um casal, né, velhinhos, assim, sentadinho na praça, e aí o repórter lá perguntando, né, para eles, né, como é que eles faziam para estar juntinhos, os dois juntinhos de mãozinha dada, né? E aí aquele senhorzinho virou e falou: eu tenho que continuar soprando a brasinha aqui, né, pro fogo não apagar. Tá certo. Ele tava ali fazendo, né? E às vezes eu falo isso com meu marido, eu falei, tá faltando só pra brasinha aí. Ele né? Porque a gente entra no piloto automático mesmo, que nem a Carlinha falou aqui. A gente entra no piloto automático sem fim. E vai virando obrigações e demandas do casal. E a gente se frustra. Ou eu crio uma expectativa tanto, né? De, puxa, esse final de semana vai acontecer... a gente podia jantar junto, né, pegar um cinema junto, né, fazer uma coisa diferente e curtir, né, deixar, quem tem filhos, né, vamos deixar os filhos em tal lugar, vamos ficar nós dois, né, porque com os filhos, as mães aqui sabem disso, a gente entra muito numa obrigação com a cria, né, que faz parte sim, mas você não vai poder esquecer o que você tem como casal. Isso é importante para a manutenção do relacionamento. Soprar a brasinha. Então, o que eu vou fazer? Mas o cara também não se empenha, a minha parceira também não se empenha, tal, fica tudo por minha conta. Então, tô faltando uma comunicação, estabelecer novos acordos. Mas essa frustração, gente, ela fica. E ela pode, sim, minar um relacionamento? Pode. Vamos tomar água. Pode, né? Quem aqui não vai ficando cansada? Mas precisamos olhar também se não é a gente que está se desligando, né? E aí aquela conversa brutalmente honesta, você com você mesma, olhando para o espelho e você perceber se você também está soprando brasinha. Né? Exatamente, Carla, afinal eles crescem. Né? Que é a fase que eu tô aqui em casa, né? Porque agora, mãe de adultos, né? Cada um morando num canto, volto eu e meu marido, depois de 32 anos, a morar os dois sozinhos. Puxei para uma conversa. Puxei. Você acha que não? Ainda mais eu. Vem cá, começo desse ano. Falei, quais são os novos acordos aqui que a gente vai ter? Qual que vai ser? Porque também eles crescem e a gente vai envelhecendo. Né? Quem tá aí muito tempo, nem Débora, que tá 21 anos no relacionamento. A gente vai mudando de fase de vida. Não fique na também ilusão de que vai ser igual sempre. Quando quem tá aí num relacionamento longo, quando vocês se conheceram, vocês tinham um determinado sonho, vocês tinham algumas expectativas, né? Vocês estavam numa determinada idade, a vida andou, você mudou. A pessoa também mudou. Eu tô disposta a ver a mudança dessa pessoa, porque relacionamento é escolha diária. Você escolhe hoje estar com a pessoa que está do teu lado? O que você está fazendo sobre isso? O quanto você está investindo? Então, é importante, sim, chamar para conversas, né?
Agora, conversas assim não são conversas que vão acontecer num domingo 10 horas da noite, que tá todo mundo já pensando que segunda-feira tem que trabalhar cedinho e tal, e preocupado. Não, é uma conversa num horário que fique bom para os dois, que os dois estejam descansados, não cansados, porque se você puxa uma conversa depois de um dia inteiro de trabalho, todo mundo podre, vai dar briga. Você não vai ter paciência com o outro. Ah, vou esperar as crianças dormirem para aí a gente conversar. Isso vai ser o quê? 10 horas da noite, 11 horas da noite de uma terça-feira? Vocês vão estar super cansados. Ninguém vai ter paciência. Aí tem aquela situação ainda, né? Você pode ter, de repente, né, teu parceiro aí virando, ele concordando com tudo. É o modelo que eu tenho aqui em casa. Ele fica assim, tá longe, você não tá prestando atenção? Aí tem que ficar chamando, aí você fala, ai, peraí, eu tô chamando a atenção. Então, não dá. Qual é o horário? Né? Conversas sérias, DRs que são importantes, estabelecimento de novos momentos de vida, né? De novos contratos. Tem que ser uma conversa no horário que os dois estejam descansados e com disposição para conversar. Aí ele nunca tem vontade. Minha parceira nunca tem vontade de conversar. Então, mas se tá querendo se relacionar, né? Vai ter que investir. Dá trabalho mesmo, gente. Se relacionar dá trabalho. Se relacionar dá trabalho. Não caia na ilusão que você arrumou alguém, pronto, acabou. É ali, ó, todo dia. Todo dia mesmo. Senão você se frustra. Você fica frustrada porque você está esperando algo e esse algo não está vindo. E aí, o que que a gente vai fazer, né? Para a gente poder lidar com essa frustração. Um ponto, tá? Não tente mudar o outro. Não tente. Eu preciso estabelecer aqui como que nós vamos, então, conviver com algumas coisas que me incomodam, que incomodam o outro, com os seus combinados. Qual foi o assunto da frustração? O que que você ficou na expectativa? O que que você ficou esperando que não aconteceu? Né? Isso foi comunicado para a outra parte? Olha, eu esperava tanto isso, isso e isso, e isso não aconteceu. Né? Será que posso ser atendida dessa forma? Né? Como é que eu vou requerer isso? Como é que a gente vai conversar? Ai, se você não tem espaço para conversar com a pessoa que você está, super de boa, com toda a minha amorosidade. Por que você está se relacionando com alguém que você não tem espaço? Você não se sente à vontade para conversar? Que a pessoa talvez mais íntima que você tenha do teu lado. Você tem medo? Você está pisando em ovos? Se você está pisando em ovos, e isso é um sinal, gente. Se você está pisando em ovos com a pessoa que está do teu lado, não é tudo que você pode falar, porque essa pessoa ela vai virar a cara, silenciar, explodir, né? E aí? Se eu estou com alguém me relacionando, eu sou eu com essa pessoa. Né? Num espaço, sim, também de vulnerabilidade. De tirar, né, essas armaduras tal, e conversar, e ter um espaço. A pessoa não precisa concordar comigo, eu não preciso concordar com ela, mas a gente tem que ter troca. E aí estabelecendo, né, o nosso jeito de se relacionar. Quando entram, né, filhos na história, aí o que vai acontecer? O teu relacionamento muda. Mães que estão aqui já sacaram isso. Era um relacionamento e aí as expectativas do casal. Chegou um filho que foi desejado, né? Ou que, né, de repente aconteceu, mas chegou. Tem ali agora uma criança. Mudou. Porque a atenção, ela vai estar diferente. A casa vai ter, né, um outro movimento, um outro cheiro, né? Muda tudo. Como que nós somos agora, né? Com um filho. Chegou outro filho, mudou de novo. Saiu um filho. Ou partes que se encontram, né? Então, casais que foram, né, vieram, né, de outros relacionamentos, né, já com filhos e tal. Como que a gente se encontra aqui? Qual é o vínculo que a gente tem? Porque para lidar com a frustração, qual é a expectativa que eu tô querendo ter em relação ao outro?
Não é só sobre, eu quero receber isso, eu quero que o outro me dê isso, eu quero que ele seja assim, eu quero que ele pare com o negócio de futebol. Se Débora virar e falar pro parceiro dela, chega de futebol, não vai ter como, né? O cara é fissurado no futebol, gente. É igual a galera aí, o pessoal do videogame. É por que a pessoa vai para aquilo? Porque dá prazer. É prazeroso assistir o jogo e ficar ali naquilo. É prazeroso estar no videogame. Quais são os outros momentos de prazer que existe no casal? O que vai ter? Então, olha, eu entendo super que você curte isso. Como é que a gente vai ter uma troca? O que às vezes também acontece em relacionamento é que tem uma parte que vai cansando, né? E aí pode ser você. Você vai cansando aquilo, eu já não falo mais nada, assim, já cansei, já entreguei, sabe? Aí você que se anula. Aí eu vou encontrando, né, no meio do caminho, as minhas clientes estão tudo, nossa, tudo borocochosinha, sabe? Vivendo a vida assim, né? Aí é 50 tons de cinza, nem é aquele lá. É aquele 50 tons de cinza apagado. Se fosse que tivesse assim, uma diversão, né? Não! Tá tudo assim, não adianta falar mais, cansei. Aí você entrega, né? Joga a toalha. E aí você se anula. E aí, cadê você, meu amor, no meio disso? Mas eu vou falar, não vai adiantar, mas você vai comunicar que tem algo que não tá funcionando. Então, como é que a gente vai lidando com isso, né? É a pergunta também, o que me mantém aqui? Qual é a escolha que eu tô fazendo hoje, né? A Fátima, eu não sabia antes de nos casar que meu esposo não dialoga lá. Mas não tem como, né, a gente às vezes perceber? Ou tem como perceber? Quando a gente tá, né, nesse período muito de se conhecer mesmo, né? Tem algo que é muito importante pra gente se trabalhar, que é a gente estar atenta à nossa intuição, sabe? Ao nosso farejar. Quando aí nem é a questão do relacionamento, né? Mas Fátima me trouxe aqui, né, uma percepção bem boa. O que faz, tá? Uma mulher se desconectar da essência dela? Inúmeras coisas, né? Demandas, às vezes o querer agradar demais, não foi estimulada a se olhar, né? Baixa autoestima, tá? Desvalorização, né? Tem a mulher que só trabalha, nunca olhou para relacionamento e foi desligando de partes bem preciosas que todas nós temos. E uma delas é a nossa percepção, tá? Intuitiva, o nosso farejar e o que a gente tá percebendo simplesmente nos espaços. Então, até pode ser que Fátima ali no relacionamento, né, tentava puxar alguma coisa e não vinha, ou falava assim, não sei, ele é meio quieto, não sei o que, tal. Eu vou trazer até um exemplo aqui, né, do meu marido. O meu marido, ele tem ele não vai assistir as lives, mas eu acho que ele não assiste. Depois eu vou falar pra ele que eu usei ele como exemplo. Bom, ele já sabe, né? Se eu vou falar de imersão no relacionamento, não vai ter como. Mas ele tem uma dificuldade também da conversa, sou sempre eu que puxo, né? E aí o que acontece? A conversa vai ficando difícil, ele começa a querer sair do recinto. Então, assim, a conversa vai ficando difícil, ele vai empurrando a cadeira para trás. Aí ele vai ficando em pé. Aí ele, não, agora, aí ele vai indo, ele começa a querer subir a escada. Eu sempre assim, não. Aí eu vou indo atrás. Você é assim também? Aí você vai, né? Daí, uma vez eu falei assim pra ele, eu falei, olha, não tem como. Tem conversas que a gente precisa ter, são conversas desafiadoras. A gente vai ter que conversar, tá? O que auxilia muito mulheres a entender como é a pessoa com quem você está se relacionando é mergulhar, né, nos arquétipos de deusas e de deuses, né? Que as meninas que estão nos ciclos, a gente tá vendo assim como que é cada uma. E o que é arquétipo, né? Quais são as faces do seu feminino e você entender quais são as faces do masculino, né? Para mulheres que se relacionam com homens, mulheres que se relacionam com mulheres. Vai estudar também o feminino e o masculino para ver na parceira qual é o jeito que o outro tem. Porque aí um cara que é muito quieto, como é o cara aqui, né, o marido da Fátima, ou como é o meu também, é como que eu consigo conversar com uma pessoa, tá? Que é fechada. Que tem, porque por que a pessoa não dialoga?
porque não foi incentivada, ou porque quando criança, né, foi falar e aí foi ridicularizado, invalidado. E aí a pessoa cresce com aquilo de que ela não tem essa voz, de que ela não pode falar, de que se ela falar vai dar briga, tá? Então aonde que tá, né? Porque a gente precisa entender também que não é má vontade, é o que ela tem dentro da bagagem dela. É aí que entra autoconhecimento, gente. Por isso que é tão maravilhoso, porque quando você começa a se conhecer, você começa também a entender qual é o movimento do outro e olhar para o outro com outro olhar. Falar, ele não tem como ele querer falar, não tem recurso. Ele sempre foi invalidado. De repente, né, na família, fala, fica quieto, isso aqui não é, vai abrir a boca e vai falar besteira, isso é papo de criança. Nossa, fala tudo errado, tal. Aquela, aprendi a silenciar, né? Ouviu, né, os pais brigando muito e aquilo ficou como um registro de que se vai falar vai dar briga. Então, para evitar, ou aprendeu, né? Tem gente que recebe isso quase como uma ordem. Olha, numa discussão, sabe o que você faz? Você fica quieto. Porque, ai, mulher é um saco, tal, não sei o que lá. Fica quieto, não fala nada. Pronto, fico quieto. Aí você tá ali tentando conversar, a pessoa não dialoga. Então, a gente não sabe. E aí, como que eu vou, né? Como é que eu vou lidando com isso, né? Autoconhecimento, eu investigando, eu vou saber lidar com a frustração das situações. Né? Porque se eu levo sempre tudo pro lado pessoal, é sempre comigo, não dou certo com ninguém, você não sai desse jeito. Você não sai, gente. Você não sai de onde você está. O que eu sou, como reajo, né? E como que eu me trabalho, né? Débora, de tempos em tempos eu me pergunto, porque ainda estou nesse lugar. E essa é uma pergunta que, ela é uma pergunta importante. Ela não é uma pergunta pra gente ter medo de fazer não, sabe? Ela é uma pergunta muito importante. Por que que eu tô aqui ainda? Né? Quem eu sou? O que tá sendo bom para mim? Eu tô investindo? Como estou investindo? Eu tô dando e tô recebendo? Porque há o equilíbrio de dar e receber. Eu tô esperando receber muito, mas eu também tô dando? Eu também tô me empenhando? Né? O que é? Então, é uma conversa constante, gente, porque quando a gente faz essas perguntas, nós estamos dando espaço para aquilo que está no inconsciente subir e a gente começar a fazer as escolhas que ressoam com o nosso coração. Podemos ainda ter um outro viés aqui, que é detectar, perceber que eu tenho medo de ficar sozinha. E a gente precisa olhar para isso sem medo. Porque quando o assunto é relacionamento amoroso e surgem, né, várias coisas na consciência, você começa a ter consciência, começa a cair uma ciência e falar, mas eu tenho vergonha de falar isso hoje, em 2025 eu tenho medo de ficar sozinha. Eu não quero afirmar isso. Então, mas se eu não entro em contato com o que realmente é a minha maior dor, o meu maior medo, eu não resolvo as situações. Então, nossa, peraí, eu tô ficando nisso daqui por medo realmente de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. De onde vem esse medo de ficar sozinha? Por que isso bate em mim? Puxa, eu achei que a pessoa era de um jeito, eu me decepcionei. Por que eu não consigo sair? O que tá me prendendo aqui? E aí o ser brutalmente honesta vai abrindo a tua visão para você fazer escolhas que ressoam mais com você, né? De uma forma corajosa, né? De uma forma, assim, a estar presente, né? Voltar o foco para si, se trabalhar. Então, eu espero aqui, gente, na verdade, que você possa já, a partir desse momento aqui dessa live, só começar já a se olhar de uma forma um pouco diferente, lembrando que se eu tô frustrada, eu criei sim muitas expectativas e essas expectativas não foram atendidas. O que eu posso fazer então para melhorar essa dor? O que eu estava esperando? O que eu gostaria que o outro me desse? O outro tem essa capacidade de me dar isso? Né? Essa pessoa é desse jeito? Eu tenho como conversar com essa pessoa sobre isso? Não tenho espaço para conversar? E aí, falar, né, se não tem como não criar expectativa, o que eu posso, então, dentro disso daqui que eu estou criando, qual seria um patamar alcançável? Né? O que eu gostaria que acontecesse? E ter esse espaço dessa conversa. É nisso que a gente vai mergulhar ainda mais
né? Nos dias 23 e 24, para que a gente possa ter recursos para lidar com várias e várias situações, né? O meu objetivo, quem já esteve comigo, né, em cursos, jornadas, presencial, online, é dar um espaço, inclusive, para que a gente possa também ter esse olhar terapêutico, tá? Então, a imersão nossa, ela não substitui terapia, é importante eu te falar isso. Ela vai te dar recursos para você saber como se relacionar melhor com os outros, com você mesma, para que você possa aumentar tua consciência, expandir tua consciência, não ter medo de encarar, né, o que é o se relacionar, que a gente tem muito medo. Ai, mas aí eu vou mexer nisso, tá tudo tão bom, eu não quero. Ai, meu Deus, porque daí eu vou lá no negócio e eu começo, né, a estudar sobre isso, a me conhecer mais, aí vai vir para mim que o melhor é me separar e não tem como, não quero. Tem coisa que eu não quero nem saber, não é isso, né? Olhar para os seus relacionamentos é você olhar para você. Como que você está? Como fazer para que você melhore com você, para você se sentir melhor. Vamos, Fátima, vamos marcar mais terapias, né, querida? Conversar mais aí, deixar isso fluir, né? Olhar o que tá no concreto, o que tá acontecendo, mas também ter esse olhar, o que tá no sutil, o que tá no energético, que é isso que eu gosto de fazer, tá? Então, na imersão, a gente vai ter, sim, o olhar concreto, tá? O olhar o que é o se relacionar, quais são causas, como detectar isso, como perceber e o que a gente vai percebendo também numa camada que é mais sutil, que é mais energética, para acessar essa essência, né, do seu feminino, tá? Quem quiser participar da imersão, o link tá aí na bio, mas pode me mandar mensagem também, que eu te mando o link. A gente já tá no segundo lote, e aí esse valor de segundo lote vai até o dia 15 de agosto, depois muda de novo, tá bom? Fica gravado, gente, porque eu sei que são 2 dias, e eu sei que tem gente que tem a disponibilidade de tempo de ficar, né, 2 dias ali em encontros comigo, né? Tem gente que não tem como, e tá tudo bem, por isso que vai ficar gravado, e você tem acesso à gravação por 6 meses, tá? Aí você assiste no seu tempo, a gravação também tem esse objetivo, vai ficar na plataforma da Hotmart, que é melhor, porque fica hospedado lá, você pode, né, ver pelo teu celular, pelo computador, onde você quiser, mas aí você consegue repetir, ouvir de novo, fazer suas anotações. Para quem já está, né, ou para quem vai chegar ainda, na semana da imersão, tá? Na semaninha da imersão, a partir de segunda-feira, porque a imersão é no sábado, a partir de segunda-feira eu vou começar a mandar no grupo áudios já de reprogramação, para que você já comece a se preparar, porque o meu objetivo é cutucar esse inconsciente, subir o que está escondido, para que a gente possa olhar de frente. Então, eu vou começar a mandar os áudios, então se você chegar antes, né, você vai pegar todos os áudios. Se você, eu vou pensar ainda na imersão, cheguei na sexta-feira, não vai ter como você ter acesso aos áudios. Porque isso é uma forma também de eu dar um presente, né, um bônus para quem já está escolhendo antes, né? Então, que já está disponível ali, falar, já quero entrar nessa energia. Entrou na plataforma, quando você entrar na imersão, lá tá disponível para você todos os e-books que eu já lancei. Nem sei quantos são, 6? São vários. Depois eu vou até colocar aqui nos stories, tá? Mas eu já coloquei porque pode te ajudar. A leitura pode te ajudar, já tem ferramenta ali, para que você já comece a se perceber, se relacionar melhor também, tá? Então esse é um formato, eu nunca tinha feito desse jeito, né? Sábado e domingo o dia todo. Também vai ser novo para mim, vou experimentar. Mas resolvi fazer dessa maneira porque, né? Todo dia, né, de encontros comigo, e eu acho que ia ficar pesado para mim, para minha agenda. Então, tá concentrado aí nos dias 23 e 24 pra gente trabalhar. Mas olha, até lá, então, semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter a live aqui, ainda continuando a esquentar os motores, né, para imersão. E aí a gente vai falar dessa síndrome, né? Ele vai mudar. E outras ilusões afetivas, porque a gente tem. Tem. Não, eu não tenho, não. Não, amor, você não é o alecrim dourado. Tá todo mundo aqui com BO de relacionamento, né? Estamos. E a gente tem que, né, ir se cuidando. Se cuidando. Em grupo é legal porque a gente vai percebendo que a história de uma
reflete na outra. Você fala, isso acontece também com você? Comigo também. Como é que você se virou nisso? O que você fez? Por que isso acontece? Né? Como auxiliar, né? Cada uma de nós, né? A se fortalecer e se relacionar melhor. Vamos aí investir, né? No que há de melhor pra gente, que é conhecimento. Amores, uma excelente quarta-feira para vocês. Viu? Que seja leve, que você esteja aí, né, em sintonia com o seu coração, ouvindo o seu coração, farejando, deixando a sua intuição conversar com você. Beijo grande, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.